Todos receberam presentes, menos eu. Mamãe riu. Esquecemos de te dar o seu. Esperavam que eu começasse a chorar. Eu sorri. Tudo bem. Olhem o que eu me dei de presente. A sala ficou em silêncio ao verem. Meu nome é Leia Kim. Tenho 31 anos e há 5 anos deixei Seattle sem olhar para trás. Trabalhava como desenvolvedora back em uma empresa de cibersegurança que tinha contratos com grandes bancos e agências do governo. Não apenas era boa no que fazia. Eu era indispensável. Resolvia problemas que outras equipes nem sabiam descrever, mas fora do trabalho era como se eu não existisse, pelo menos para minha família. Não nos falávamos desde 2016. Por isso, quando meu celular vibrou numa quarta-feira tranquila de outubro de 2023, fiquei surpresa ao ver o nome da minha prima Raquel. Ela era a única que tinha meu número novo. Leia disse com voz suave: seus pais estão tentando entrar em contato com você. Querem que você volte para casa no Natal? Sentei devagar na beira da cama do meu pequeno apartamento no Brooklyn. Agora perguntei depois de todos esses anos. Eles têm perguntado por você, disse Raquel. Parece que dessa vez é sério. Desliguei e fiquei olhando para a parede. Não pensava na minha família há meses, anos, na verdade, mas as memórias voltaram rápido. Sempre fui a estranha, nunca a favorita. Lembrei de quando tinha 13 anos sentada numa cadeira de escritório gelada com os joelhos no peito, enquanto o Dr. Patel, meu psicólogo da infância, dizia claramente: os problemas da Leia não vêm do isolamento, vêm de ser ignorada. Minha mãe bufou. Amamos nossos filhos igualmente, mas eu sabia que era mentira. Meu irmão mais velho, Dylan, era o encantador capitão do time de futebol, presidente do Grêmio Estudantil, o menino de ouro. Ganharam um carro para ele aos 16. Eu ganhei um suéter usado que ainda cheirava a outra pessoa. Mesmo no Natal, os presentes do Dylan brilhavam sob a árvore. Os meus pareciam comprados na última hora, mas este ano finalmente estavam me chamando de volta e não faziam ideia de quem eu havia me tornado. As reuniões de família sempre foram um pesadelo. Dylan roubava a cena carismático, barulhento e encantador. Eu me apagava no fundo como mais um móvel da sala. Ninguém percebia. Foi aí que descobri a programação. Tudo começou com o panfleto velho preso no quadro de avisos da escola. Clube de Introdução à Computação. Sala 207. Quintas após a aula. Fui uma vez e nunca mais faltei. Pela primeira vez senti que algo me compreendia. Não eram pessoas, era a lógica do código. O clube virou meu refúgio. Consertávamos computadores velhos com peças do lixo, trocávamos livros, debatíamos compiladores e virávamos noites ajudando uns aos outros com bugs. Até desenvolvi meu primeiro jogo num laptop emprestado. O professor Álvares me chamou de canto um dia. Você tem um talento especial, Leia. Não deixe ninguém te fazer sentir menos. Aos 17 já tinha um plano. Me inscreve em universidades. Saí de Seattle e decidi construir meu futuro do zero. Dylan, claro, já estava numa faculdade de elite na Califórnia com todo o apoio financeiro dos meus pais. E então veio aquele jantar de ação de graças. Meu pai ergueu a taça. A Dylan, estamos orgulhosos de você em Stanford. Todos brindaram. Depois minha mãe acrescentou. E Leia, estamos encorajando ela a procurar um trabalho estável. Meu tio brincou. Precisamos de lavadores de prato no restaurante. A mesa inteira caiu na risada, inclusive meus pais. Eu não ri. O que eles não sabiam é que eu já tinha sido aceita com bolsa integral em um programa de tecnologia de ponta em Nova York. Matrícula, moradia e até um auxílio mensal. Tudo pago. Fiz minhas malas em silêncio e me mudei para um dormitório em Manhattan. Trabalhei como garçonete meio período. Me formei com honras e consegui o emprego dos sonhos numa firma da cidade, cibersegurança. Antes mesmo da tinta secar no diploma. 4 anos depois, liderei uma integração multimilionária para um banco global.
O bônus foi suficiente para comprar um imóvel, então liguei para uma imobiliária. Em poucos dias encontrei o apartamento ideal em Fort Greene, 2 quartos, cozinha moderna, tijolos aparentes, perto do parque. Aos 31, oficialmente era dona do meu próprio lar. 2 semanas antes do Natal, fiz uma pequena reunião para comemorar. Só meus amigos de verdade, os que me viram virar noites chorando por causa de erros no código e mesmo assim seguir em frente. Sentamos em almofadas no chão, comendo comida tailandesa e bebendo vinho barato, rodeados de caixas ainda fechadas e muitas risadas. Liz ergueu sua taça. Por Leia, disse, a silenciosa que transformou o silêncio em poder. Brindamos. Sorri, mas havia um pensamento que não me deixava. Em uma semana eu voltaria para casa, mas dessa vez não voltava com a garota invisível. Dessa vez voltava como alguém que sabia o próprio valor. Na semana anterior ao Natal, tirei alguns dias de folga do trabalho. Empacotei presentes simples, mas escolhidos com intenção, e dirigi por 6 horas até meu velho bairro, no norte de Seattle. A casa não tinha envelhecido bem, tinta desbotada, arbusto sem poda, uma luz da varanda que piscava como uma lembrança moribunda. Toquei a campainha com as mãos trêmulas, ouvi passos e então a porta se abriu com um rangido. Leia, minha mãe pescou. Uau! É você mesmo? Me deu um abraço breve e tenso. Você está diferente lá dentro. O cheiro me atingiu. Madeira velha, ar parparado e aquela eterna tigela de potorri seco. A sala estava cheia. As conversas cessaram no instante em que entrei. Todos os rostos viraram ao mesmo tempo, como se eu fosse um ruído inesperado em uma música que já tocava há anos sem pausas. O som de talheres batendo em porcelana, risos abafados e pequenas conversas morreu. Eu fiquei ali parada com minha jaqueta ainda nos ombros, sentindo o calor artificial da casa se chocar contra o frio que havia me seguido do lado de fora. Leia, disse alguém exageradamente animado. Era Dylan, claro, surgiu do sofá com aquele sorriso de sempre, o mesmo que usava para convencer professores a mudarem uma nota ou para sair de enrascadas quando adolescente. Agora mais velho. Ele ainda carregava aquele brilho de confiança que só os filhos adorados conseguem cultivar a vida inteira sem esforço. Você veio mesmo, disse ele como se estivesse me fazendo um favor por reconhecer minha presença. Me abraçou com força, um gesto para o público. A sala observava com expectativa, como se esperassem que eu chorasse, pedisse desculpas, implorasse para pertencer de novo. Eu apenas retribuí o aperto com o tapinha educado nas costas e recuei sem sorrir. Então, o que tem feito da vida? Alguém perguntou. Talvez uma das tias que nunca se preocupou em saber antes. Trabalhando, respondi seca porque o que eu fazia nunca tinha sido importante para eles. Se eu dissesse que havia apagado incêndios em bancos internacionais, que blindava sistemas contra ameaças cibernéticas que eles não conseguiriam nem pronunciar, só ouviriam como quem assiste um documentário sobre o fundo do mar. Curioso, mas irrelevante. Ah, que bom, respondeu ela, forçando simpatia. Importante manter a cabeça ocupada, como se meu trabalho fosse um hobby para não enlouquecer e não o que havia construído com cada pedaço de mim, com cada noite em claro, com cada humilhação engolida em silêncio. A ceia já estava posta. Fui convidada a me sentar numa das cadeiras dobráveis na ponta da mesa, claro, a mais afastada, ao lado da pilha de casacos dos outros. Dylan, no centro fazia brindes, contava piadas, narrava conquistas profissionais que eram tratadas como proezas mitológicas. A cada frase dele, alguém dizia, e isso é o Dylan, como se ele fosse um personagem querido de uma série de TV. Meu pai ria alto, minha mãe servia o prato dele antes do de qualquer outro. Eu observava tudo sem surpresa. Era como se eu tivesse entrado num episódio antigo de uma série que eu já tinha parado de assistir. Os roteiros eram os mesmos, os protagonistas também. A Leia tá morando em Nova York, né? Disse meu tio, finalmente lembrando que eu existia. Caro, né? Deve apertar bem o orçamento para conseguir pagar aluguel por lá. Olhei para ele sem me abalar. Comprei meu apartamento em Fort Greene. A mesa silenciou por um segundo. Dylan pigarreou.
Minha mãe franziu a testa como se tivesse ouvido errado. Comprou. Ela repetiu, sim, 2 quartos, vista pro parque, cozinha aberta, todo meu. Uau, disse meu pai, como se eu tivesse anunciado que ganhei um ingresso de loteria. E conseguiu isso sozinha? Sim, respondi com a voz firme. Raquel me olhava com um brilho discreto nos olhos. Talvez fosse a única ali que realmente entendia o que eu estava dizendo. Ela sabia das ligações não retornadas, das cartas ignoradas, dos natais passados sozinha. A Leia sempre foi boa com computador, né? Disse minha avó tentando suavizar o clima. Boa, não corrigi. Sou excelente. Eu não queria mais me apagar para deixar os outros confortáveis. Não, dessa vez. Ainda bem que voltou, disse minha mãe com aquele tom passivo-agressivo que conheço desde criança. Quem sabe agora você não encontra um caminho mais estável? Quase ri. Depois de tudo, ainda acreditavam que minha ausência era um desvio temporário, um erro de rota que eu agora corrigia ao retornar ao ninho, como se o mundo tivesse parado aqui e eu estivesse perdida em minhas tentativas de me encontrar. O que é mais estável que a independência financeira total? Perguntei. Ah, mas a estabilidade também tem a ver com família, né? Respondeu ela. Família, essa palavra caiu como chumbo em cima da mesa. A mesma família que me ridicularizou quando eu disse que queria trabalhar com tecnologia. A mesma que me deu um suéter usado no meu aniversário enquanto dava um carro novo pro Dylan. A mesma que riu quando sugeriram que eu lavasse pratos. Meu pai suspirou. Você sempre foi sensível demais. Não respondi encarando ele direto. Eu só aprendi a não tolerar mais ser invisível. Levantei-me da mesa. Meu prato continuava intocado. A comida tinha gosto de passado e eu estava faminta pelo futuro. Vim aqui porque pensei que talvez com o tempo vocês tivessem mudado, que a distância poderia ter aberto algum espaço para empatia, mas vejo que o script é o mesmo. Só queriam que eu voltasse para encaixar de novo onde sempre estive. No canto em silêncio. Meu irmão finalmente se manifestou. Você tá fazendo uma tempestade. Você sempre foi a tempestade, Dylan. Eu só aprendi a navegar sozinha. Peguei minha bolsa. Não precisava daquele presente que tinham esquecido de me dar. Eu havia me dado o maior presente possível. Liberdade, identidade, voz. E agora com as chaves do meu lar no bolso e a certeza de quem eu era. Não precisava provar nada para ninguém. Atrás de mim, o som da sala voltava à sua programação normal. Murmúrios, cutucões constrangidos, justificativas abafadas. Eles continuariam ali, presos naquele mundo onde Dylan brilhava. E eu era só um erro de sistema, mas eu não era mais parte daquele sistema. Saí sem olhar para trás pela segunda vez e dessa vez com alma leve. No carro com o motor ainda desligado, fiquei olhando meu reflexo escuro no vidro do retrovisor. Me vi como uma mulher inteira e, ao mesmo tempo, como a menina que um dia implorou para que alguém, qualquer um naquela casa, a notasse de verdade. A menina que saiu pela porta dos fundos com uma mala nas costas e o coração em carne viva. Eu respirei fundo, mas o ar parecia amargo, como se a visita tivesse deixado foligada dentro de mim. Mas o que me corroía não era só o passado, era o presente. Era a audácia deles de me chamarem depois de anos de silêncio, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo o que fizeram ou deixaram de fazer tivesse evaporado, como se eu devesse gratidão por uma ceia morna e comentários venenosos embrulhados em papel de sarcasmo. E por quê? Porque agora que eu era alguém, valia a pena me ter por perto. Liguei o carro, dirigi sem rumo por uns 20 minutos até parar no estacionamento de uma farmácia 24 horas. Sentei ali com as mãos no volante e deixei tudo ferver. A forma como minha mãe disse que eu tinha mudado, como se não pudesse aceitar que eu tinha crescido. O olhar do meu pai, sempre entediado quando eu falava. O sorriso de Dylan, aquele sorriso que sempre serviu como passe livre para tudo e que agora parecia zombar da minha presença. Como se dissesse, você voltou e vai voltar ao seu lugar. Mas não. No dia seguinte voltei. Está na rua.
Não entrei com flores. Não entrei com desculpas. Entrei com meus próprios pés, com o rosto firme, sem abaixar a cabeça. Leia, minha mãe apareceu no corredor, franzindo o senho. Você voltou? Voltei para deixar algumas coisas claras. Eles estavam todos ali, ainda de ressaca emocional do Natal da noite anterior. Meu pai no sofá, Dylan na poltrona com uma xícara de café na mão, como se fosse rei em seu trono. Eu quero que vocês escutem. Comecei sem pedir licença, sem interromper, sem minimizar, sem rir. Leia, não precisa. Precisa? Sim, cortei. Porque eu cresci engolindo cada migalha de atenção que me davam como se fosse um banquete. E agora, depois de tudo, vocês acham que podem me chamar para cá, jogar um prato na minha frente e fingir que sou parte dessa família? Ninguém respondeu. Meu pai cruzou os braços. Minha mãe piscava com uma calma irritante. Dylan soltou um suspiro. Vocês não sabem o que é viver invisível numa casa cheia. O que é tentar ano após ano impressionar alguém que nem sequer nota que você entrou no cômodo? Enquanto isso, Dylan só precisava existir para receber tudo. Carro, orgulho, brindes, sorrisos e eu ganhava olhares impacientes, perguntas vazias e se muito um parabéns murmurado. 2 dias depois do meu aniversário. Minha voz subia, mas eu não recuava. Pela primeira vez não me importava em parecer muito emocional. Cansei de me podar para caber no espaço mínimo que me deram. E quando decidi sair daqui, ninguém me segurou, ninguém disse, boa sorte, Leia. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Eu me virei, trabalhei horas seguidas, fiz comida com moedinhas, chorei em banheiros de bibliotecas públicas porque não tinha onde ficar e mesmo assim vocês não ligaram nenhuma mensagem em 5 anos. 5. Você que se afastou, murmurou minha mãe. Porque se eu não saísse eu morria. Morria aqui dentro. Morria por dentro. Cada comentário, cada piada, cada silêncio foi me apagando aos poucos. Vocês só me chamaram agora porque ouviram falar que eu dei certo. Vocês acham que sucesso apaga trauma? Que dinheiro substitui a dignidade que nunca me deram? Dylan se levantou. Você tá exagerando, Leia? Não. Você só não suporta que o centro da atenção não seja mais você. Porque agora eu não preciso mais implorar por espaço. Eu ocupo espaço. Eu não vim aqui para me encaixar. Eu vim para mostrar que nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Eles pareciam menores. Agora, todos minúsculos em seus próprios mundos estreitos e confortáveis. E antes que alguém diga que a porta está sempre aberta, vou avisar. Eu não vou mais entrar por ela como antes. Se quiserem me ter por perto, terão que me reconhecer, me respeitar, me ouvir e, principalmente me pedir desculpas.